Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso penúltimo programa do ano, Papo Cabeça. Eu, Rogério Santos, meu irmãozão Benedito Furtado. E hoje temos a honra de ter aqui o Dr. Caetano Orígenes. Ele é presidente do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, trabalha na USE, é membro da Associação Médica Espírita. O Caetano é um cara diferenciado, viu? E agora descobrimos que tu conhece o pai dele também, né? Conheci, né? Porque infelizmente já nos deixou, né? Grande Orígenes, grande quadro do antigo Partidão. Seja muito bem-vindo, Caetano. Eu agradeço muito ao Rogério, ao vereador Benedito Furtado. Estar aqui em Papo Cabeça, para mim é uma alegria muito grande poder a gente trocar uma ideia aí sobre os assuntos que vão ser expostos aí. Então é um prazer muito grande. A gente entrou numa fase aqui no final do ano, eu e o Furtado, a gente estava conversando, chegando no final do ano, dezembro, Natal, nascimento de Jesus, Brasil cristão, né? Então a gente está trazendo, na verdade, algumas pessoas de algumas religiões. Temos o reverendo Serginho, que foi excelente, né? Que a estreia o reverendo Sérgio teve aqui? Teve aqui, o Sérgio Ferreira teve aqui. Hoje a estreia dele às 20. Teremos a Mãe de Santo na semana que vem. Então, assim, como é que é para ti estar dentro do movimento espírita neste momento? Como é que isso surgiu na tua vida, Caetano? A doutrina espírita, eu estava até pensando antes de vir para cá, né? Como é que surgiu? Porque, na realidade, o meu bisavô, ele foi fundador de centro espírita, por conta de problemas de saúde da minha bisavó. Ele acabou buscando vários médicos, né, na região, no interior do estado de São Paulo, e depois, todos eles não sabiam o que ela tinha. Naquela época, falavam que estava ficando louca, né? Até que encontrou o médico e falou: olha, quem vai te ajudar vai lá em Santos, tem um centro espírita, que é o Anjo da Guarda, e leva ela lá, que acho que lá podem te ajudar. E aí trouxe ela aqui. Na época era o Benedito Júnior, né? E eu acredito que o meu bisavô tenha conversado com o Benedito Júnior, e minha avó ficou curada. Então, e meu avô muito católico, e ele fez uma promessa que se minha bisavó ficasse curada, a esposa ficasse curada, ele mandava vir uma santa, ele ia buscar uma santa na Itália, ele era italiano, em homenagem à minha bisavó, a Santa Filomena. O nome dela é Filomena. E aí ele mandou buscar, a sorte que ela era pequenininha, então uma santa de um porte, mas ela era baixa. E aí iniciou um périplo na vida dele, né? Porque ser espírita, isso em 1900, era complicado, né? Opa! E ele havia doado essa santa, a imagem, para a igreja. E quando ela fica curada, ele passa a se dedicar, montou um local onde recebia as pessoas que estavam também no mesmo quadro da minha bisavó. Ele montou um local para receber essas pessoas. E percebeu lá que tinham pessoas que estavam envolvidas com isso, médiums, né? Era tudo muito novo naquela época. Incipiente ainda, muito, né? Incipiente. Naquela época ele construiu 25 quartos com banheiro, porque naquela época como é que vinham as pessoas? A cavalo, charrete, vinha amarrado, né? E a partir daí o pessoal começou a estranhar e jogou a santa na rua, né? E ele começou a ser rechaçado naquela época. Conta que naquela época o pessoal urinava, fezes, tudo jogava em frente das lojas dele. Meu bisavô ficou muito rico, né? Era um vendedor, um mascate, né? Bom, então, a minha família sempre teve envolvida, mas eu nunca pensei com o espiritismo, eu pensei sempre com a caridade. Porque o que eu sempre via todos fazer era a caridade, ajudar. Então, era Natal, era Dia da Criança, sempre estar ajudando em determinadas datas aqueles que são mais necessitados. Então, eu digo que a gente sempre esteve vinculado com a caridade, né? E aí depois, posteriormente, aqui em Santos, já no Ismênia de Jesus, meus pais frequentavam o Ismênia, e aí nós passamos aí a conhecer um pouco a respeito da doutrina espírita, né? Mas é interessante porque é uma coisa que veio através da caridade. Por isso que o lema do espiritismo é fora da caridade na salvação, né? Não é fora do espiritismo, ou fora da igreja, da religião.
mas fora da caridade. A caridade, ela está ao alcance de todos nós, né? Então, eu sempre me vi nesse aspecto. Somente com a doutrina espírita, lógico, eu frequentava, mas não tinha nem noção disso. Fiz mocidades, essas coisas todas, mas nunca tive envolvido. Somente, posteriormente, um pouco mais adulto, já por umas necessidades aí, eu voltei e aí fomos adiante. Mas só aí que eu fui tomar uma ciência realmente do espiritismo. Mas para mim fazia parte, para mim é muito natural essa questão de falar que é médium, que não existe a morte. Para mim eu sempre tratei de uma forma muito natural, isso não era uma surpresa para mim, né? Mesmo próximo da minha família ali, as pessoas, eu sempre tratei, eu sempre procurei ver. Eu não estou vendo o Benedito Furtado de hoje, não, estou vendo ele é um produto de milhares de encarnações, que tem responsabilidades, funções e assim por diante, que eu tenho que dar força para ele superar aquilo que ele veio aqui superar, e aprender com ele algumas coisas também que ele pode ensinar. Então, está todo mundo aqui trocando experiências. Eu sempre procurei ver dessa forma. Para mim não é uma coisa muito extraordinária isso, não, Rogério. Eu queria até... Eu tenho uma curiosidade, né? Você sabe, eu conheci ele lá no Luiz Monteiro, né? Conheci ele no Luiz Monteiro e, coincidentemente, por causa dos animais. Sim, eu ia falar isso também. Tem lá um grande companheiro que eu não sei se você já trouxe aqui, o Wilson, né? Quando tu estava com dengue, o Wilson. Isso, Wilson, grande irmão, grande amigo, parceiro. Aliás, agora médico veterinário, enfim, já fez 2, 3 faculdades. Tá chique. Muito legal, né? Mas até envolvido com o movimento, né, médico grande, né? Sabe? Mas eu fui, né, convidado pelo Wilson e conheci, né, o Caetano lá, né? E eu queria que você... Eu achei tão... Eu visitei todas as instalações, conheci o trabalho deles, né? E eu achei tão gratificante. Eu acho que de todos os espaços espíritas que eu fui, e não foram muitos, porque eu sou um cético, né? Eu costumo dizer para as pessoas que perguntam que é a minha religião, né? Eu costumo dizer que eu sou ateu, graças a Deus. Então mas eu não desacredito de nada. Sim. Eu sou um cético, mas não desacredito de nada. Tudo isto tem uma razão de existir. Sim. E eu sei que eu não vou conseguir decifrar qual a razão desse existir. Sim. Portanto, eu acredito em tudo e ao mesmo tempo não acredito em nada. Por isso que eu sou um ateu, graças a Deus. Mas, Caetano, eu queria que você falasse um pouco daquele espaço que eu chamo de divino, que é o Luiz Monteiro e Barros, cara. Eu achei tão interessante o trabalho. Parece que vocês, ali vocês são, inclusive, parceiros, né, de uma pessoa que eu tenho um profundo respeito com ele, que me ocorre agora o nome dele, mas que a esposa dele foi médica dos meus filhos, a Iracema. A doutora Iracilda. A Iracilda. E o médico é o José Nilson. José Nilson, né? Grande figura. Conheci ele, meus filhos pequenininhos. E ele é um espírita de primeiríssima linha, de carteirinha, né? Então eu queria que você falasse daquele templo, né? Que eu diria que tem uma energia positiva tão grande, né? E eu queria que você falasse... O José Nilson, eu conheci o José Nilson praticamente... Doutor José Nilson. Nunes Freire, né? Eu conheci o doutor José Nilson, olha, foi em 1994, por aí. E aí, a primeira vez que eu o conheci, eu fui num centro espírita por causa da dor, né? E encontrei ele, ficamos conversando a primeira vez que eu o vi, e nessa conversa já saiu, eu já vi que eu tinha ligação com ele. Não era a primeira vez que eu estava tendo esse contato. Já devia ter tido contato em outras vidas. Porque uma das coisas que eu falei para ele, ele também falou para mim. E combinava o que nós estávamos comunicando um com o outro. E aí, a partir daí, naquela época, ele havia fundado a Associação Médica Espírita, que também tem por objetivo alertar a classe médica sobre a realidade espiritual. Tanto é que hoje em dia, falar de espiritualidade em faculdade de medicina, quem não faz isso está totalmente por fora.
nas universidades americanas, 50 delas são matérias obrigatórias já, a espiritualidade. Não é mais nem optativa, é obrigatória falar de espiritualidade. Nos Estados Unidos, eles tratam muito essa questão, não como nós tratamos no aspecto religioso. Quando você fala assim, eu não tenho religião, é porque parece que a sociedade quer que nós nos enquadre em algum campo religioso. É interessante isso. Que nem eu sou espírita, mas você falar que o espiritismo não é uma religião como uma instituição religiosa, não. Mas é um conhecimento que veio do mundo espiritual, veio para a gente. Os adeptos do espiritismo desenvolveram uma forma de viver, uma filosofia de vida, que nada mais é que voltar a Jesus, e isso aí faz você se religar ao divino, ao Criador e assim por diante. Então não tem... Quanto à instituição, não. E a igreja cristã né, perseguiu durante muito tempo. Né, perseguiu porque a gente, o ser humano, sempre quer ter uma liderança, ser o único, ser o absoluto. E a religião, queira ou não queira, talvez tenha sido uma das áreas humanas que mais morreram pessoas. Né? De certa forma, o espiritismo é um princípio filosófico. Ele é assim, ele é colocado em um tripé, né? Ele fala assim, é uma filosofia, ele é uma ciência de observação, e dentro dessa ciência de observação você desenvolve esse conhecimento, que é uma parte filosófica, e você atuando nessa parte filosófica, é uma parte, entre aspas, religiosas, ou de religiosidade, se liga ao divino. Então, quando eu conheci o Zé Nilson, havia fundado a Associação Médica, e lá ele me convidou. E eu fiquei frequentando, participando, tudo, a gente era bastante ativo, fizemos congressos em Santos, São Paulo. E aí um dia, um médium de São Paulo, chamado senhor Espartaco Giliar, que é um grande médium de São Paulo, amigo do Chico Xavier. Que foi quem orientou o seu Ataálpa a fundar a nossa casa e a nossa creche. Grande Ataálpa. Que também amigão dele. Também. E aí ele falou assim pro José Nilson, olha, tá na hora de vocês homenagearem o Luiz Monteiro. Porque a parte da Associação Médica, ela cuida de uma parte científica, dos estudos, isso e aquilo. Mas se você tivesse esse lado desenvolvido e não desenvolver um outro lado, de um aspecto de religiosidade, ou de caridade, ou de fraternidade, fica meio oco isso aqui, fica meio vazio. Então foi aí, então vamos fundar só uma coisa acadêmica. Vamos fundar um centro espírita. Aí fundamos com o nome dele, eu, o Zé Nilson e a Rosa. Quem foi Luiz Monteiro de Barros? O Luiz Monteiro de Barros foi um médico homeopata de São Paulo, trabalhador aí, ele fundou não só a Associação Médica Espírita, mas fundou a Federação Espírita do Estado de São Paulo, fundou a União dos Estados das Sociedades Espíritas, fundou a Casa Transitória, que depois vem a ser as casas de André Luiz, aí, com não sei quantos mil funcionários. Então, assim, ele é um homem que fez grandes projetos. Extrapolou os limites. Extrapolou. Né? E aí nós homenageamos, fundamos inicialmente ali no mercado mesmo municipal, o primeiro local, que às vezes poucas pessoas sabem disso, aonde tem o VLT hoje no mercado, Sei. Em frente tem umas casas antigas. E nós começamos a fazer prece ali. Um ano fazendo prece. Eu, o José Nilson, a Rosa, e às vezes o Dr. Fernando, o Décio. E aí ficamos lá esse período todo. Aí depois nós passamos para 7 de setembro 122. Com a seguinte finalidade: atender todo mundo que ninguém quer atender. Então a pessoa pode estar urinada, defecada, drogada, alcoolizada. Nós vamos atender. Naquela época a gente atendia ali na 7 de setembro 122. Entrava de tudo quanto é jeito. Uma experiência muito grande, onde dava banho nas pessoas, porque não tinham condições. Tem que dar, né? Estavam numa situação lamentável. Pessoas, teve época que entrava armado, não, com faca, com isso, aquilo, até um dia que um correu atrás com uma faca lá atrás do outro, tiramos a faca, aí recolhi as coisas antes de subir. Então foram fases que o Luiz Monteiro foi passando. Aí dali fomos para Silva Jardim, para Campos Sales 45, e da Campos Sales nós fomos ali depois para Uruguai 3941, e depois somente que nós compramos um terreno, uma doação da dona Nadir Saraiva,
foi uma grande amiga nossa, né? E que doou aquele terreno e que nós... Grande aquele terreno, né? Aquele terreno que, juntamente com os voluntários, e mais também, eu não posso esquecer o seu José da Costa Teixeira, o seu Teixeira da Macuco, que nos deu toda a mão de obra. Estive com ele ontem. Tomamos um café, eu e a Marília. Fui levar um dos meus livros, eu fiz um livro recentemente para minha esposa, né? Você fez um outro livro? Não, e você fala que não é escritor? Não, entendeu? Você é o quê? Modesto. Eu tenho uma conta de mentiroso, tenho 7 livros editados. Meu filho. Então, deixa eu já deixar aqui, ó. Eu quero esse meu, quem está me doando aqui, eu quero assinado por ele, um autógrafo. Mas aí eu fui visitar o Teixeira, tomei um café com ele, emagreceu, rapaz. Emagreceu, tá bonitão. Ele tinha tava ele, a filha, né? Ficamos. Não, ele tá muito gordo, né? Eu falei, pô, tu tá. Aí tá gordo, tá mais magro, tá bonitão, né? Nos ajudou bastante. Então foi daí que o Luiz Monteiro, ele. Eu acho que uma coisa que ajudou muito o Luiz Monteiro é a questão, a forma como foi trabalhado, no sentido de que ali é uma casa de fazer o bem. Então, não importa a quem. E assim, no começo a gente tinha grupos evangélicos que davam almoço, fazia culto lá. É uma casa do bem. Não é? Então ali é tudo, nós somos irmãos. Tem uma grande amiga minha lá que ajuda vocês, a Simone. Foi minha funcionária na loja. Que legal, né? Então, assim, tem muita gente, hoje em dia mudou um pouco. A gente tem, por exemplo, café da manhã todos os dias. Antes da pandemia era uma forma, né? A gente atendia, dava banho, dava roupa. Estão benzendo os cachorrinhos lá no fim de semana? E lá nos domingos tem aí o atendimento aos pets, aos tutores. Assim, é um trabalho. Café da manhã tem a ração para os cachorrinhos também. E como é que surgiu esse início, né? Com os nossos filhinhos pets. E filhinhas. O Wilson, ele estava... certo dia ele chegou, quando o Wilson é engraçado. Eu conheço o Wilson desde menino. Eu fui nadador, ele foi nadador, e aí ele é mais novo que eu, né? Aí eu encontrava com ele em centro espírita, quando eu fazia. Eu falei, Wilson, um dia você vai lá me ajudar, não sei o quê, sempre convidava ele. E aí, você vê só, aí um dia um espírito chegou para mim e falou, daqui 2 semanas você vai receber um telefonema, você vai ficar feliz. Marquei, né? 2 semanas vai dar tal dia. Tal dia o Wilson me ligou. Posso conversar contigo? E aí o Wilson foi lá para o Luiz Monteiro. E aí, a partir daí, ele começou a trabalhar, ele tem uma força, um dinamismo. É uma máquina de trabalho, né? E ele é muito amigo, né, da família Teixeira, né? Inclusive... Isso, Mateus. Do Mateus, né? O Mateus estudou com ele, se eu não me engano, né? São parceiros, o Mateus amigos, também né? é uma pessoa muito boa. Um dia eu tô na Câmara, né? Na minha mesa sentado, de repente vejo 2 pessoas entrar, né? O Wilson e o Mateus. Eu falei, eu não sabia que eles se conheciam. Não, já. Eram amigos, foram me fazer uma visita faz tempo, lá. Porque o Mateus, o seu Teixeira, foi logo quando nós montamos ali na Silva Jardim número 1. O Wilson me falou que ele ajudou. Eu não sei, agora você me pegou. Como é que o seu Teixeira apareceu? Foi, acho que através do Rubens Loio, que também foi um construtor, foi da Codesp, né? Mas o seu Teixeira... Rubens Oliari. Loio. Não é Loio. Não, Loio. Da Codesp, com esse nome. Não, ele não foi presidente da Codesp. Ele foi alguém que trabalhou lá tipo empreiteiro, alguma coisa de obras. Bom, então não era empregado da Codesp. Não. Foi engenheiro lá. Mas o Grupo Macuco, o seu Teixeira, ele ajuda muitas entidades, muitas coisas. Sim. Ele é uma pessoa diferenciada. E aí toda semana tem o passe dos pets lá, como é que é isso? Todos os domingos, né? E aí depois, que horas? Ele começa às 8 horas da manhã com um grupo de estudo e às 9 horas começa o passe. E os nossos queridos ficam bonzinhos, ninguém briga com ninguém. Olha, é engraçado, ficam. O Wilson falou isso, mas eu tive uma certa dificuldade de acreditar. É engraçado. Olha lá, vez ou outra pode ter um latido ali, outra coisa. Mas assim, eu no começo eu pensei que fosse uma coisa danada. Vai ser uma bagunça, né? Pensei. Um monte de cachorro. Mas não é só cachorro, não. Eu já vi coelho, eu já vi papagaio, eu já vi furão. Furão, já vi, cara, coisa doida lá, que você não imagina assim...
E eles vão, as ficam pessoas quietinhos. levam, ficam quietinhos, recebem o passe. Tu já foi lá? Eu fui 2 vezes. Não, Tem até palestra lá. O Furtado, ele... Fiz até palestra lá. legal, ele foi um frequentador aí, e por ser amigo, e ele tem uma sociedade também que tem uma ONG. Que defende os animais, então tem uma ligação. E aí o Wilson, quando eu conheci, posteriormente, ele foi fazer veterinária. E aí eu achei ótimo, sim, porque ele é um empreendedor. Mas não é um empreendedor no sentido de empreendedor de empresa. Ele é um empreendedor do viver, do fazer. Da dedicação. Ele tem uma facilidade. Viu? Ele vai atrás, mesmo ele assim, procura. Quando a gente, palestrante, isso, aquilo, para montar um congresso, ele é uma pessoa excelente. Quando nós fizemos... É um trator, meu. Quando nós trouxemos o Divaldo Franco aqui, ele estava na minha equipe, né? Mas montamos uma equipe pequena, mas dessa equipe pequena abria por mais 100 pessoas para o dia lá, né? E o Wilson era o número 1 ali, onde a gente confia plenamente, porque ele sabe administrar, ele sabe organizar, ele sabe manter, tem jeito. Porque tem que ter jeito, né, Furtado? Não é truculento, é educado, sabe falar, sabe se posicionar. Sim. A hora que precisa ser firme, ele é firme. Então, a gente tem muita sorte aí de estar com ele. E o Wilson Seno, fique aí com a gente, né? Porque acaba assumindo vários compromissos e realmente fica difícil. Eu já comentei bastante com ele sobre esse assunto, mas vida que vai e vamos ver o que está no caminho de cada um, né? E no contexto da doutrina espírita, nesse momento que a gente está vivendo tão conturbado da humanidade, com tanto fundamentalismo religioso, como é que você vê isso? Eu vejo o seguinte... pessoas de várias religiões, inclusive da nossa também, né? Porque já falei aqui que eu sou espírita também, querendo que o outro pense como a gente, muitos no campo evangélico, no campo, até uma parte da Igreja Católica está assim também. Você vê esse momento que a gente está vivendo? Eu vejo que esse é um momento... vamos pensar assim, se você acompanhar o Velho Testamento, o Novo Testamento, parece que tudo que vem sendo profetizado vem acontecendo ao longo do tempo. E nós, espíritas, porque o espiritismo não surgiu da cabeça de uma pessoa, os espíritos superiores que se comunicaram com a gente. Quer dizer, olha, vocês não estão sozinhos aí não, hein? A vida não termina aí. A vida continua. Então, eles vieram se comunicar conosco. Não foi o tal do Allan Kardec que foi lá e... Não. A comunicação veio de lá para cá. E aí... Vocês são kardecistas? Kardecista. Então, falar kardecista e espiritismo é uma redundância. É melhor falar espiritismo. Por quê? O kardecismo seria aqueles que seguem Allan Kardec. E não isso. Porque o Allan Kardec, ele foi um instrumento, lógico, tem um valor inestimável, assim, fantástico. Porque ele que conseguiu elaborar dentro de uma ciência. Isso que é legal. Dentro de um método científico, só que não é um método científico para a matéria, é um método científico para uma coisa que é imaterial, que é o espírito. Então ele bolou um jeito para estar diante da ciência ortodoxa, isso ser uma hipótese de ser uma verdade. Dentro da ciência a gente fala, é uma hipótese de ser verdade. Então, os espíritos trouxeram essas informações para a gente. O que a gente tem que saber? Assim, o espiritismo nada mais é que uma informação que você está recebendo. Nada além disso. Então vai falar sobre que você é imortal, vai falar sobre a reencarnação, vai falar a reencarnação dentro de um processo evolutivo, que todo mundo partiu junto da saída e todo mundo vai chegar no final, né, da partida, todo mundo partiu do mesmo jeito, todo mundo igualzinho. Ninguém foi privilegiado, ninguém foi criado santo, outro anjo, nada disso, outro isso, aquilo. Não, todo mundo foi criado do mesmo jeito e todo mundo vai conquistando a sua própria vida através das experiências. Milhares e milhões de experiências. Isso que é interessante. Então a minha felicidade ou infelicidade só depende de mim, mais ninguém. É isso que é o interessante, né, na doutrina espírita.
E ele coloca um final para a gente. Olha, o nosso final, entre aspas, é você se tornar um espírito puro. Olha, eu vou te mandar um exemplo de espírito puro para saber como é que é. Mandou Jesus. É um espírito puro, é nosso irmão. Jesus é nosso irmão. Para a doutrina espírita, para os espíritos, ele é nosso irmão. Por quê? Ele é um espírito que está lá na nossa frente. O que é espírito puro? Que não tem nada de impureza, não tem mais matéria. Jesus não veste uma matéria há 4 bilhões e meio de anos, pelo menos, que é o tempo da Terra. Ele é espírito puro. Então, olha só, Furtado, olha que interessante. Você é um espírito, um princípio de inteligência, você vai viver na matéria durante muito tempo. Nós já estamos há 3 milhões e meio de anos. Nós já estamos há 3 milhões de anos, pelo menos, na área da intelectualidade, na área de escolher o que eu faço ou não faço, que falam que é o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Então, assim, nós somos conquistadores de nós mesmos. Olha que interessante. Então, nesse momento de conturbação, eu tenho que entender as pessoas. O espírita, principalmente. Porque ele tem um conhecimento que lhe faculta, que lhe permite compreender os outros. Então eu compreendo aquele que está matando, violentando, estuprando hoje, uma hora ele vai se acertar, ele vai passar por milhares de encarnações e um dia ele vai ser um espírito puro. Será? Será não. Está dentro de uma lei divina. E olha, Furtado, é tão interessante isso, que os espíritos apresentam Deus para a gente dentro das leis. Então existem leis, lei da criação. Quem criou tudo isso aqui? Quem criou o universo e tudo perfeito? Quem? A gente não pergunta quem, né? Porque sempre perguntou quem é Deus. Quando você pergunta quem é Deus, a pergunta está embutida a resposta. Quem é alguém? Alguém é como se fosse alguém como nós, não. Os espíritos respondem. A primeira pergunta, o que é Deus? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo. Causa primeira de todas as coisas. Então, nós não temos ideia do que é Deus. Eu sei o que é Deus pelas consequências. Que tudo que está me mostrando aí. De repente não é nem terráqueo, né? É. Pode ser marciano. Não. Nós mesmos... Mas dentro da doutrina dos livros de Chico, Furtado, tem várias indicações de vidas em outros planetas. Lógico. Relatos, sabia disso? Bem interessante isso. Porque o espírito ele é do universo. Não é porque eu moro na zona noroeste, não existe a Ponta da Praia. Mas eu acho legal essa... Você entendeu? É que a Ponta da Praia, o da zona noroeste que não conhecia a Ponta da Praia. Mas na Ponta da Praia tem vida. Tem... Agora, não tem vida talvez como seja na zona noroeste. Né? Ali eu posso ter na Vila Terra uma palafita. Lá na Ponta da Praia eu posso não ter palafita, mas é uma outra vida. Aqui no planeta Terra eu tenho vida na matéria, mas em Júpiter eu tenho vida, mas fora da matéria. Aqui tem espíritos, mas que às vezes a gente com os olhos do corpo eu não vejo. Não é interessante isso? Mas também muita coisa está acontecendo aqui e a gente não está vendo. Os sinais de celulares, eles estão correndo aqui. Os sinais de rádio, onda de rádio, televisão, está tudo correndo aqui. Ou até, se eu pudesse falar, se eu pudesse jogar um pozinho, os nossos sinais de pensamento, o que eu estou pensando agora, o que você está pensando, se eu pudesse impregná-los, ia estar cheio de sinais aqui, extrasensoriais, extrasensação dos meus sentidos. Quer dizer que você acredita, né? Porque todas as escrituras, sejam elas quais forem, né? Todas as escrituras foram escritas pelos homens. Sim. A humanidade criou as religiões. Sim. Ela criou as religiões, ela escreveu as religiões, né? Cada qual a seu tempo, cada qual a sua hora, cada qual em função de razões que a própria razão desconhece. Sim. Entende? Então, isso essa é a discussão, né? É aquela velha tese, né, do Descartes, né? Penso, logo existo. Enfim, sem dúvida. Né? Mas não, eu quero te dizer o seguinte, né? Se tudo, por exemplo, eu tenho uma concepção diferente, né, do que são as religiões, do que são as doutrinas, seja ela quais forem, espírita. Tá. Eu acho que todas elas vieram para fazer o bem, ponto. Sim. Todas elas. Né? Sim, sim. E vieram a seu momento para
como é que se diz, reprimir um pouco, então vou usar o termo reprimir mesmo, né, meu irmão? Essa ânsia da humanidade de se lacerar, né? Porque a humanidade se autodestruir mesmo, literalmente de se autodestruir, né? E tanto é que criaram nas escritas, né? Que impossível que Deus, né? O ser maior, né? Tenha permitido, por exemplo, que um filho mate um pai, o pai mate a mãe, que sabe, as maldades, né? Isso, né? Mas o homem criou algo que acreditou a ele que é o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio, em tese, se tudo fosse uma coisa de Deus, né? Que aí a gente... Me ouve. Deus não ia querer. Deus é amor, é paz, é harmonia. Ele não ia querer, ele só ia querer o bem. E aí, de repente, é o seguinte, aí você vê, né, a maldade que aparece, que o homem... todas as religiões, tudo foi criado, todas elas, as doutrinas, a doutrina espírita, na minha concepção também. Você falou em caridade, empatia, caridade, né? Alguém trabalhou isso. É claro que as coisas vêm por diversos meios. Você pega, eu vejo às vezes esses meninos superdotados. Eu fico olhando aquilo, eu não acredito que aqueles meninos façam aquilo, mas fazem, né? A mente humana, né? A gente usa muito pouco da mente humana, né? Eu estou querendo fazer um contraponto. Sim. Né? Não estou dizendo que não acredito. Mas nem que desacredito, eu que acredito. Né? Mas eu tenho uma concepção muito mais... Né? A minha cabeça, a minha mente, ela é uma confusão global. Veja bem, aos 75 anos de idade, lendo muito, estudando muito, livros de filosofia, de sociologia, de história, né? De religião... Né, que eu leio religião também, para entender. Né? Eu leio. Tu nem imagina, eu sou um leitor voraz. Né? E a conclusão que eu cheguei, e eu tenho certeza, né, que também a minha verdade não é a verdadeira. Né? Você está que nem o Bob, aquele italiano. Existe 3 verdades, né? A tua, a minha e a verdadeira. Mas eu acho que existe uma quarta, que não é as nossas 3. Eu estou só levando essa coisa porque eu acho legal. Porque eu acho muito bom quando o ser humano... Eu não tive essa grandeza, né? O ser humano, ele consegue incorporar, né, os princípios, eu diria que divinos, que eu chamo de divinos, né, de qualquer religião, de qualquer filosofia que traga para o bem. Eu acho isso, sabe, porque as pessoas incorporam aquilo, e estes, na minha opinião, são os puros. E aquelas pessoas que não, sabe, que até sabem o que é a maldade, mas querem ir longe delas, né? E querem estar sempre próximo da bondade, mais do que isso, querem até transformar a maldade, acabar com a maldade, minimizar os efeitos da maldade. Então eu sou aquele cara que nem... Por isso que eu disse, vou repetir, eu sou ateu, graças a Deus. Então acredito em tudo e não acredito em nada. Né? Isto é ruim para um ser humano, porque eu vivo sob o efeito da reflexão. Né? E eu vejo você falar, né, e defender com tanta ênfase, né, a doutrina que você recebeu, aceitou, né? Aceitou não, compreendeu, porque tem que compreender, aceitou e pratica. Porque eu acho isso muito bom. Viu, Furtado? Tem uma lógica dentro disso. Esses dias eu li um livro do Stephen Hawking, e o Stephen Hawking é ateu, desde os 18, 19 anos, numa cadeira. Stephen Hawking é aquele cientista, né? É cientista, que ficava olhando todo torto e assim por diante. Né? Gênio da física. E aí ele, no último livro, ele escreveu assim: eu sou um homem das ciências exatas. Olha o que ele falou, esse cara. Eu só posso... ele é ateu. Ele era ciência pura, né? Aí ele falou assim: eu só posso acreditar em Deus
através de leis perfeitas. Ué, foi o que o Espiritismo apresentou. Você vai lá pegar, nós temos as leis naturais, você tem que ter uma lei que cria. Existe uma lei para isso. Depois você vai ter uma lei que conserva o que você criou. E depois tem uma lei que destrói também o que você criou. Aí depois você tem uma lei que para você progredir, você precisa trabalhar. Porque o progresso é filho do trabalho. O trabalho é uma lei, todo mundo tem que trabalhar. Mas Deus disse que o trabalho é castigo. Não. Está no livro sagrado. Aí, o trabalho. Você tem o progresso. O progresso, ele vai te levar a ter uma sociedade mais igualitária. Agora, todo mundo faz parte desse processo de crescimento. O que eu acho interessante dentro do que os espíritos trouxeram? Olha, o ponto de partida é igual para todo mundo. Ninguém foi criado santinho, anjo, ou decaído, ou o diabo, nada disso. Todo mundo foi criado de uma forma. Olha só, eles falam que esse processo de evolução é uma coisa assim que a gente tem que conversar mais. Mas ele vai desde um átomo até um arcanjo, até um ser puro. Então, assim, quando nos oferece Jesus, ele é um modelo. Quando é para você falar segue Jesus, não é para ir atrás do homem Jesus, não. É fazer o comportamento que ele fez. São coisas simples. Olha, não faça a ele o que tu não gostaria que ele te fizesse. Simples, né? Precisaria de religião? Não. Precisaria de partido político? Não precisaria. Porque todo mundo vai tratar todo mundo bem. Porque eu gosto de ser bem tratado. Eu só vou dar para ele aquilo que eu quero que eu receber. Você entendeu assim a essência da coisa? Então não é necessário ter a religião ela é importante ainda para a gente. Mas se você tem um rótulo só por ter, não tem necessidade. Quando surge a caridade, ela vai surgir, por exemplo, vamos pegar na França, os maçons que queriam ajudar, tinham que ajudar de maneira escondida as pessoas. Então, para a gente entender que é do ser humano a relação com o divino, a relação de ser fraterno, ser uma pessoa sociável, uma pessoa agradável, é do ser humano, ele quer ser assim. Agora, é lógico que uns puxam um pouquinho para um lado, outros são um pouquinho ainda mais orgulhosos, outros mais prepotentes. Os maçons são positivistas. São positivistas. E o espiritismo vai surgir do positivismo, porque o positivismo, ele cria a prova, é a lei da razão. Eu preciso provar, experienciar. E foi assim que o Allan Kardec desenvolveu essa experiência. Mas aí não. Fala. Mas aí não. O positivismo, ele prega a prova pela ciência. Pela ciência. Só pela ciência. Então, mas é a ciência, quando você observa a ciência material... depende da ótica da ciência que você enxerga. Isso. Né? Aí ele tinha que desenvolver, por exemplo, se eu quiser provar que isso aqui, ele levita, eu vou ter que provar 1000 vezes isso, aquilo, até falar, olha... de acordo com os testes e tudo, isso aqui levita, vamos supor. Mas isso aqui está subordinado à minha vontade. Agora, quando eu vou falar com o espírito, ele não está subordinado à minha vontade. Eu não sei quem é ele, eu não conheço, eu não vejo. Então, ele criou um método para que isso obedeça à ciência. Então, dentro do positivismo, que precisava fazer essa repetição, essas experiências, o Allan Kardec fez. É importante, viu? É interessante. Na história dele, do Allan Kardec, só um minutinho, Caetano. Ele era da associação ele era da Academia de Ciências. Da Academia de Ciências da França da época. E ele foi na perspectiva de desmistificar aquele movimento incipiente do espiritismo. Ele não acreditava, ele foi para acabar com aquilo. É bem interessante. E acaba depois se tornando e codificando esse processo. Né? Mas o interessante, quando ele fala... Porque agora, todos os documentos da Biblioteca Nacional da França, ela digitalizou. Então apareceu muita coisa da época que ele... Não do Allan Kardec, mas... Porque Allan Kardec é um pseudônimo. Mas de quando ele era antes. Um estudante, professor, onde ele teve várias escolas. E ele fez parte de 11 sociedades na França. E uma delas era a Sociedade Científica, onde tinha Louis Pasteur, André Marie Ampère, só tinha gente fera lá, não era... Aí quando ele se diz espírita, é expulso de tudo. Então, assim, ele desenvolveu esse método para quê? Para estar dentro da ciência.
Quando a ciência agora estudar esse método, aí ela vai falar, olha, esse cara é inteligente, pô, porque através dessa concordância, onde tem vários médiuns diferentes que não se conhecem, onde níveis sociais, níveis intelectuais diferentes, onde o assunto é o mesmo e há uma concordância, isso me dá uma autoridade perante esse assunto. Então isso dentro da ciência é uma hipótese de ser verdade. Quando eu tenho uma hipótese de ser verdade, eu tenho que o quê? Estudar. Eu tenho que colocar como hipótese. Eu não posso descartar. Porque senão fica uma questão de crença. Aí eu acredito e não acredito. Não é questão de crença mais. Agora, não é interessante, ô Furtado? Pegando tudo que a gente está falando aqui, você acredita, enquanto ser humano, enquanto espírita cristão, que o mundo vai melhorar? Meu, não tenho dúvida. Porque e nós estamos numa fase fica um pouco meio, eu não sei o Furtado, mas e nós estamos numa fase excelente. Mesmo eu sendo espírita, às vezes eu fico um pouco tem um médico, o Samuel Hahnemann, fala assim: a crise é salutar. A crise é o momento de você resolver uma crise conjugal. É o momento onde o casal tem que conversar, discutir e para poder se ajustar. E nós estamos numa crise mundial. Nós tivemos recentemente uma outra crise mundial que foi a pandemia. Sim. Quando o negócio é mundial, é para aprendizado nosso. Então nós estamos num momento muito conturbado entre as nações, os povos, mas que vai encontrar uma saída. E eu não tenho dúvidas, porque ou então eu pego todas essas informações que a gente vem recebendo há tanto tempo e a gente joga fora. E no próprio capítulo 18 da Gênesis está falando exatamente esse momento que nós estamos vivendo. Não é uma questão de fanatismo, não, mas existe uma lógica. Por quê? Dá para piorar mais? Isso é o que a gente quer. Não, mas não. Uma coisa é o que a gente quer. Eu sei, mas vamos piorar mais? Vamos para outro. Vai para Apocalipse. Piorar mais? Vai para Apocalipse. É caótico. Então, o que acontece? Isso é grave mesmo. Não, o que acontece? Existe, Furtado, uma coordenação maior. É que nem o reitor da universidade, ele não aparece, entre aspas. Aqui aparece no Santa Cecília, mas a maioria das universidades não aparece. A doutora Silvia é maravilhosa. Mas o que acontece? Existe uma direção. Pode ter bagunça de aluno, de professor, mas a hora que o reitor falar isso, é uma coisa... Então existe uma coordenação maior. Como falou Stephen Hawking, eu só acredito se essas leis são absolutas. E não pode haver erro nesse universo. Agora, como nós somos imperfeitos, a nossa visão é imperfeita. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Uma vez eu li que um pai, lá no sertão do Pernambuco, estava com um filho, levou no circo, e no intervalo do circo, ele levou o filho, naquela época ficavam os animais nas jaulas, tudo, levou para ver os animais, e o pai descuidou, o leão foi lá e pegou o filho e matou ele e comeu na frente do filho, do pai. Eu fiquei imaginando, por que um pai tem que passar por uma situação dessa? Por que um pai tem que passar por uma dor dessa? Por que uma criança tem que morrer dessa forma? Por que aquelas pessoas estão em volta, tem que assistir isso? Tudo tem uma razão e um sentido de ser. Nada acontece que não esteja dentro de um script maior, nada. O espírito Joana de Anjos fala assim, fala para o Divaldo: olha, Divaldo, as pessoas, as situações, as circunstâncias, tudo foi criado para você se descobrir como pessoa. Você entendeu? O mundo foi preparado para o Caetano coibir as mazelas deles, as más tendências, incentivar o que é bom. Entendeu? Tá tudo formatado para a gente. Você dentro da sua... Mas quem fez tudo isso foi o homem. Não. Existe uma formatação maior. Agora, dentro da nossa humanidade e da minha humanidade, eu também tenho meus vícios, eu tenho as minhas perversidades, às vezes não aparece, que pode não ser coisa grave hoje, mas daqui a 1000 anos eu vou achar que é uma coisa grave. Da mesma forma que lá no passado a gente achava que aquilo era normal e hoje não é mais normal. Nós estamos vivendo isso. Há 10 anos atrás não era preconceito algumas coisas e hoje é. Não é verdade? Então há uma mudança. E se eu pegar 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, a coisa vai piorando. Então o mundo está melhorando.
há 200 anos atrás, você não andava em Paris do jeito que você anda hoje, sem ter uma emboscada. Não é assim, não, que a gente acha... É lógico, essa crise é para melhorar, né? Eu tenho certeza absoluta, porque a gente sabe que existe uma força maior que cuida disso tudo. E existe uma espiritualidade, né? E essa espiritualidade nos passa informações sempre. E como eu tenho uma relação com a espiritualidade, então para mim isso não é uma novidade. Então, para mim é natural. É aquilo que eu falei, né? Cada ser é um universo. É, isso mesmo. Nós somos, cada um de nós somos o universo, né? Então, é o que eu digo, eu respeito muito as pessoas que conseguem, né, conceber, o judeu que consegue, né, consegue conceber os princípios do judaísmo, da religião, né, deles, né, que vivem acreditando naquilo, os cristãos, né? Sim, sim. Sejam católicos, sejam evangélicos, enfim, sejam muçulmanos, né, que também que não são cristãos, mas são seguidores de Maomé, né? Mas são todos acreditam no mesmo Deus, né? Que a religião monoteísta surge, né, lá atrás, né, para unificar as religiões, tentar unificar todas as religiões e mostrar que as religiões vieram para o bem, né, não vieram para o mal. Elas chegaram, as escrituras foram escritas por homens, né, nem todos eram profetas. Não, mas foi o profeta que disse. Jesus nem teve tempo, só viveu 33 anos. Né, não teve tempo de conceber tudo. Né, e, tanto é que vieram outros profetas, cada profeta na sua hora. Né. Quem vai dizer que Mahatma Gandhi não foi um profeta? Quem vai dizer que, sem dúvida, né, aquele frei, aquele frei aqui né, e tantas outras pessoas eivadas de bondade, Dom Helder Câmara aqui, né, enfim. Nossa. Então eu acho que um homem de Deus. Eu acho que o homem é o fluxo produtor do bem e do mal. Sem dúvida. Né? É o fluxo produtor do bem e do mal. E ele é indomável. Nem Deus mas consegue, entende? Hoje a boa parte da sociedade ela é boa. O que valoriza muito ela é boa. Por exemplo, nós estamos em 4 pessoas aqui. Nós todos 4 aqui somos pessoas que visam o bem. Eu tenho dúvida, né? Parafraseando o Paulinho da Viola, né? Quando o assunto é poder e dinheiro, né? Irmão desconhece irmão. Você sabe disso, sim, né? Sim, então, sim. Então, uma coisa, né? Por isso que eu digo, essa tua dele e minha também, né? Sim, porque, sim, eu trabalho pelo bem comum, nós trabalhamos pelo bem comum, né? Nós combatemos, né, os malefícios da humanidade, né? Mas é difícil, né? É difícil, e por isso que eu gosto daqueles que creem, os que são crentes no sentido de acreditar, de crer, né? Isso. Né? Eu tenho uma sobrinha que é a Rosa. Minha sobrinha é um gênio, né? E é espírita, advogada, pedagoga, espírita, né? Eu tinha uma irmã que era de Umbanda, né? Entende? Sim, sim. E eu não gostava. Ela lá do Ceará, eu ia na casa dela, né? Eu não frequentava, porque eu não gosto eu não gostava dos rituais. Agora não, agora eu vou, eu acho legal. Eu acho que tudo é cultura, é tudo, né? E assim, veio pro bem, a gente veio pro mal. Tem que respeitar, né? A manifestação do outro. Se manifesta assim, é ótimo. E eu acho bonito, eu gosto dos ritmos, eu gosto, entende? Eu gosto de... até porque a origem que vem, né? Uma origem rica, né? Enfim, mas tudo que o homem põe a mão... Mas eu te cito inúmeras pessoas aí que só... Você citou o Gandhi. Não. Eu digo... claro que... sim, senão não existia mais nada. Né? Se não houvesse um certo equilíbrio... Eu costumo conceituar a humanidade como um grande elefante. Você tem uma trombinha aqui do elefante.
5 a 10%, né, que são as pessoas puras. Puras. Pessoas... Pode acontecer o que acontecer, são pessoas boas. Aí você tem o rabinho do elefante, 5 a 10%, que são o estrume, o que não presta, né? Não o estrume que faz... Sim. Né? Mas o que não presta, né? Os dejetos da sociedade. Aí você tem aí 80 a 90% que é massa. E a massa vai para quem melhor conduzir? O bem ou o mal? Por isso, né, que o bem constrói as religiões, né? E mesmo nas religiões o mal está infiltrado. Sim, mas é que você coloca como mal. Mas assim, o quê? O mal. Mas assim, se a gente pensar sobre a ótica da reencarnação, eu com toda certeza no passado eu não sou essa pessoa que eu sou hoje. Pode ter certeza. E mais passado era pior ainda. Hoje... Não, sim, porque nós estamos num franco processo de... Esse equilíbrio houve desde que o homem é homem. O equilíbrio... É que no contexto do espiritismo, né... Nós só guerreávamos. Há 200 anos atrás, guerreava a sociedade. Continua guerreando. Não, mas hoje já é diferente. Hoje a gente tem organizações mundiais que discute, que conversa, isso e aquilo. Antigamente a gente guerreava entre cidades, não era nem países. Aí depois foi aumentando, aí depois países, isso e aquilo. Mas, assim, a sociedade está uma sociedade mais civilizada. Hoje a guerra é econômica, é os que têm contra os que não têm. Sim, mas assim, já melhorou muito do que antigamente. Agora, assim, no contexto, né, do processo evolutivo, sabe, Caetano? Para nós, espíritas, e aí eu posso dizer com muita tranquilidade, porque sou espírita, tu sabe disso, todo mundo sabe disso, é um processo evolucionário onde a gente vai melhorando enquanto ser humano. Então, antes, numa encarnação anterior, eu provavelmente era muito mais egoísta do que eu sou hoje, E a tendência é eu ser cada vez menos até chegar à concepção de um espírito puro. Porque para a doutrina, e é legal a gente discutir isso nesse contexto do Natal, né? Enquanto outras religiões veem Jesus como o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus e nós estamos no segundo plano. Para a doutrina espírita, Jesus é um espírito imortal que evoluiu tanto quanto eu, em algum momento, você ou ele vamos evoluir. Seria um irmão mais velho, né? Irmão mais velho. E aí nessa perspectiva, a gente pode chegar lá. E aí, por isso que a gente tem, às vezes, essa concepção de que tá tudo muito ruim, mas, na verdade, é um processo evolutivo, é uma imaturidade espiritual, entendeu? Mas a gente às vezes vê tanta coisa difícil, né, Furtado? Não é fica. Que é difícil a gente manter a fé esse e a otimismo, esperança, né, no futuro. Tem um otimismo, hoje às vezes a gente claudica, porque judia, né? Eu admiro muito o que ele fala, porque um dos meus filhos, ele é ateu, né? E ele fala exatamente isso. Pai, eu gostaria de acreditar. E eu sei que se eu acreditasse, eu ia viver melhor. Mas eu preciso de provas. Eu preciso, que nem o Stephen Hawking, né? Eu preciso entender e ter provas. E assim, ele, do ponto de vista moral, ele é mil vezes mais adiantado como o Furtado. O Furtado é um cara que é incansável. Essa semana a gente estava falando com os amigos sobre a Câmara de Vereadores. Eu falei, gente, o Furtado começa a trabalhar 8h30 da manhã, às vezes vai parar 10 horas da noite. Quem é o vereador que faz isso? O político que faz isso. Entendeu? Então, assim, por quê? Pelo compromisso. Mas ele tem essa questão ainda com a religião, mas assim... Eu não tenho, não. Eu sou um religioso, eu sou católico. Mas assim... Ele está falando filho. Né? O teu filho. Agora eu estava mudando meu filho. Mas assim, o compromisso ético de cidadania extrapola, né? E ser cristão não significa ser bom. E ser ateu não significa ser mal. Né? E acho que é esse o grande... A grande reflexão que a gente tem que trazer nesse momento.
Porque esse fundamentalismo religioso que eu trouxe há pouco, isso me preocupa muito. Porque claramente, ao longo de toda a história da humanidade, as piores atrocidades foram feitas por homens religiosos. Pela religião. Sim, sim. Estava conversando agora há pouco ali fora, né? Então, sobre a assim, Santa Inquisição. Que foi a Santa Inquisição? E aí a gente tem, enquanto ser humano, em Santos, que é uma cidade muito mais avançada, muito mais diversa, e dentro do contexto da doutrina espírita, combater isso diariamente. E eu acho que é um pouco que a gente queria discutir isso nesse momento que a gente está em dezembro aí. Mas tem que ter um contraponto, né? Senão... Sempre. Senão vai ter uma verdade absoluta e não existe a verdade absoluta. Mas né? o Papo Cabeça ele veio, viu, Caetano? Para trazer pessoas que fazem o bem, fazem a diferença na cidade, mas sempre com muita reflexão, com muito contraponto, com muita questionamento, porque é a livre ideia. A gente está aqui para isso. E Santos tem uma sorte aí de ter essa característica, né? Cidade da caridade. Liberdade da caridade. Uma cidade politizada, né? Sempre... É uma cidade da liberdade e da caridade que as pessoas estão caçando os moradores de rua na rua aí como se fossem bandidos. Como se fossem párias, como se são... Ou seja, né? Claro que tem bandido. Sim. Né? Mas então... mas tem tanto bandido morando em cobertura por aqui, que não, puta, como tem, viu, meu? Não está escrito, viu, aqui em Santos. Esses não incomodam. O incomoda é o que está pedindo na rua. É verdade. Mas é isso, olha, eu fico feliz aí pelo programa, viu? Pelo Deixa assunto. Para nós uma mensagem final de final de ano. Olha, a mensagem assim, eu não perco a esperança, viu, Furtado e o Rogério? Não perco a esperança, a gente tem uma confiança muito grande aí no divino que coordena tudo isso, né? Eu sei que cada um de nós tem uma responsabilidade muito grande. Nós estamos próximos do Natal, a proximidade do Natal, nós vamos falar cada vez mais sobre Jesus, que para nós é um irmão mais velho, mas é um espírito que está lá na nossa frente e que encarnou aqui para poder nos ensinar, nos orientar como viver. É o primeiro homem que vem quebrar preconceitos, defender uma mulher em praça pública, naquela 2000 anos atrás, todo mundo ia matar essa mulher a pedrada. Ele, com uma única frase, ele não condenou ninguém. E na Santa Sé, quem estava do lado era ela. E tiraram, botaram um gaiato lá. Né? Conhece a história? Não condenou, era ela que estava ali do lado. Não condenou e não absolveu ninguém. Então é um ser especial para a gente no sentido de ser absoluto, no sentido de pureza. E que a gente, um dia, nós vamos fazer o que ele fez. Agora, para fazer, o que a gente tem que agir? De uma forma simples, né? Ter uma ceia onde a família vai participar. A oração é um momento de agradecimento, onde você vai agradecer ao divino ou a essa força extraordinária do mundo que nos auxilia. Então, eu vejo assim, é um momento de confraternizar-se, né? Mas sem esquecer também que o mundo está conturbado. Então, eu tenho que me proteger também. Orar e vigiar, e assim, fica esperto. Não marca a touca, né? Mas fica bastante atento aí. Procura fazer o bem, ser honesto, ser correto. Não importa se o outro não faz isso. É problema do outro. Mas o importante é que você faça o bem, né? Então fica a nossa agradecimento aí a vocês. Parabéns pelo programa. Ganhei o livro agora, ele vai me autografar, viu, Furtado? E fiquei feliz de ser um amigo do meu pai, né? Então a gente fica muito feliz. E não falamos do seu pai, né? Numa próxima oportunidade. Um abraço a vocês. Meu irmãozão, encerra aí para nós, fica à vontade. Queria primeiro te agradecer a presença, né? E fiquei muitíssimo feliz de saber que você é filho do doutor Orígenes, meu irmão, meu amigo. Né, para quem, pessoal, eu era soldado, né? Estava servindo o Exército segundo BC, hoje segundo Bio, né? Eu era cabo da guarda, eu tinha acabado de ser promovido a cabo, né? Nesse período que a gente serve o Exército. E tinha um preso político lá, um dentista, né? E num dos plantões que eu fiz, ele estava lá, eu fui conversar com ele, escondido, né? Porque tudo era proibido naquela época, e ele me contou que ele era presidente do sindicato dos dentistas, né? Que ele que era preso político e tal. E eu fui levar, nunca esqueço, um recado dele para a esposa que ele me pediu. E depois, quando ele saiu dali, nós nos tornamos amigos, né? E agora eu chego aqui e encontro o filho
né, do meu amigo Orígenes, grande Orígenes, né, meu? Legal. Feliz por te receber. Queria agradecer aí a todos vocês ter a paciência de nos ouvir, né? Não liguem aí, porque aqui a gente é assim, né? A gente aqui, isso aqui é um papo informal, uma conversa franca, né? E um papo cabeça mesmo, né? Duas cabeças privilegiadas, a dele é maior que a minha, né? Verdade. Mas eu tenho razão de ter cabeça grande porque eu sou cearense. E é isso. Beleza. Né? Beijo. Um beijo no coração, não percam a estreia no dia 10 de dezembro, às 8 horas da noite. Depois a gente vai espalhar o link e tudo. Um beijão, pessoal. Gratidão, Caetano. Fiquem com Deus. Obrigado.